Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 13, nos versos 22 ao 30, que fala a porta estreita. Amém? Todos encontraram? Irmãos, eu queria convidar aos irmãos que nós nos atêssemos muito nesse texto, porque é um texto de uma profundidade muito grande. É uma... Lucas 13, 22 ao 30. A porta estreita. Encontraram? Amém? Mas, conforme estava falando, é um texto muito interessante. E esse texto ele está numa profundidade muito grande, que nós podemos observar que o senso comum, a cultura, ela nos traz muito engano a respeito da palavra do Senhor, palavra bíblica. Por exemplo, quando nós ouvimos falar a porta estreita, nós sempre achamos que a porta estreita é um lugar difícil de passar, nós vamos passar com muita dificuldade, é uma greta, no vídeo aqui. Não é bem isso que Jesus está querendo dizer para a gente aqui, não. Jesus aqui, ele traz para nós uma realidade do que é a vida no mundo. E nós precisamos de lembrar que ele fala aqui há 2000 anos atrás, no mínimo. E isso é muito presente na nossa vida. Nós temos vivido, indiscutivelmente, momentos muito difíceis nas nossas vidas. Muito difíceis. Às vezes a gente vai levanta, mas sempre com muito medo, a gente não temos tranquilidade. Cada dia uma situação. Eu vou pedir aos irmãos que observem, aqui no último versículo citado, versículo 30, isso é uma palavra muito comum no nosso mundo, no nosso meio. Aqui diz: contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. A cultura, o senso comum, ele faz uma transformação no entendimento, no significado desse versículo. É muito comum quando nós ouvimos falar assim, os últimos serão primeiros, ou os primeiros serão últimos. Quer dizer, isso traz uma conformidade para alguém. Eu fui o último, mas os outros serão o primeiro. Ou aquele que se vangloria diz, para contestar aquele que se vangloria, diz assim, os primeiros serão os últimos. Quer dizer, mas Jesus não quer dizer nada disso aqui. Nem passou perto. Jesus está dizendo aqui o seguinte, Jesus está dizendo que, contudo, há últimos que virão a ser primeiro. Qual os últimos que ele está dizendo que virão a ser primeiro? Os gentios. Ele faz uma diferença entre os gentios e os judeus. Porque, na realidade, os judeus foi o povo escolhido para
evangelizar o povo, trazer a boa nova de salvação em Cristo Jesus. Mas os judeus negligenciaram. Eles apenas sentiram que eles eram uma classe especial, descendentes de Abraão, e que eles estavam com tudo pronto, não dependia de mais nada. Então, eles foram os primeiros escolhidos. Mas como eles negligenciaram, a palavra veio aos gentios, aqueles que não são judeus, que seriam os últimos, seriam evangelizados pelos judeus e acabaram sendo primeiro. Porque ao negligenciar, como os judeus negligenciaram, a palavra foi ao gentio. Mas essa palavra vai voltar aos judeus, por último. Então, você vê que com que a cultura, o senso comum transforma a coisa. Os últimos serão primeiros, isso traz até um conforto. Os primeiros serão últimos, mas os primeiros serão últimos. É conformidade, mas não tem nada a ver. Jesus está numa palavra aqui profunda, uma palavra para nossa meditação, porque nós precisamos de realmente entender qual o objetivo da salvação em Cristo Jesus, o porquê do ministério de Jesus. Então é muito interessante isso. Então, voltando, como nós já dissemos que o mundo é muito difícil, é muito apertado, fazendo uma referência aqui à porta estreita, vamos fazer um comentário sobre isso aqui, que diz o seguinte. Verso 22 começa assim: passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Foi o que Jesus fez no ministério dele. Sempre caminhava para lá, para cá, para lá, para cá. Sempre ensinando, sempre ensinando. No 23 diz assim: e alguém lhe perguntou, alguém daqueles que caminhavam com ele, um daqueles discípulos judeus, apóstolos, pergunta: Senhor, esse discípulo está fazendo uma pergunta. Senhor, são poucos os que são salvos? Porque na conversa que ele tinha com Jesus, ele começou a ver o seguinte, que realmente é necessário uma transformação de vida. Porque se não houvesse transformação de vida, não haveria salvação. Por isso ele perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Que ele não via possibilidade de salvação em ninguém. São poucos, Senhor. Aí no 24, Jesus responde. Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Aqui está a chave. A chave que está dizendo o seguinte: olha. Obrigado. Respondeu Jesus: esforçai-vos, procure transformar, procure sair do senso comum, daquilo que vos é ensinado a cada momento, a cultura familiar, a cultura da nação, a cultura disso. Esforce para se libertar disso. Porque ninguém pode te libertar disso se não for você mesmo. Só você pode. Por isso Jesus disse: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Porque a porta estreita é porque essa
transformação, ela é muito, muito pessoal, muito difícil. Nós precisamos de reconhecer quais as nossas dificuldades. Mas isso nos traz uma dificuldade tão grande, porque a nossa vaidade, a nossa soberba, a nossa importância, às vezes, nos cega dessas particularidades, das nossas vaidades, das nossas arrogâncias, da nossa soberba. Por isso, esforce, reconheça, transforme, analise. Aí ele diz assim: pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Por que ele diz que muitos procurarão entrar e não poderão? Porque o senso comum nos ensina: olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer uma caridade aqui, vamos dar uma esmola ali, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos frequentar a igreja aqui, vamos glorificar o Senhor ali, vamos cantar um aleluia e não sei o quê. Mas isso aí, isso não é transformação. Isso não é transformação. A transformação é íntima, é de dentro, é reconhecer, dizendo no bom popular, é vomitar. É isso aqui que nos faz diferente, nos faz comum para ser diferente. Aí ele mostra aqui que muitos procurarão entrar e não poderão. Porque ninguém pode fazer isso por nós. Não tem instituição, não é cultura, não é conhecimento, não é nada, não é nada. É transformar, é reconhecer. Eu até tenho uma preocupação, porque às vezes pela minha veemência, eu costumo dizer que religião, eu não sou muito adepto de religião, mas nós temos até que reconhecer que a religião, ela traz sim benefícios, porque quando a pessoa se organiza, ela tem um certo compromisso com aquele grupo traz, sempre procura trazer o que é melhor. Mas isso não é salvação. Isso pode ser um bom proceder, um bom caminhar humanamente, socialmente, mas não salva, não transforma. Não transforma. Aí, o 25 diz assim: quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Quer dizer, se nós, aqui no mundo, procurarmos uma religião como instrumento de salvação, uma vida caritativa, uma vida não é suficiente a salvação. Porque a salvação está dizendo que é um processo. Jesus veio para salvar. E é bom que saibamos, Jesus veio para salvar a todos. Jesus quer salvar a todos. Todos. Mas é preciso, nós temos que entender, e a Bíblia, o Evangelho nos ensina isso, que isso tem um tempo. Haverá um tempo, e será o tempo do fim. Por isso que ele diz aqui, ó: quando o dono da casa tiver levantado e fechado a porta, quando Jesus fechar a porta, que ele voltar, já está e fechar a porta, e vós, do lado de fora, aí você vai entender assim:
É verdade. Jesus, Jesus, aleluia. Começaram a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele vos responderá: não sei de onde sois, não te conheço. Porque aquele modo de vida seu, aquele é mundano. Eu fui, eu ministrei, eu evangelizei, eu ensinei, eu dei experiência. Todos nós temos experiência com Deus. Todos nós temos experiência com Deus. Você não ouviu? Então, não sei de onde sois. Então dirão os ouvintes: comíamos e bebíamos na tua presença e ensinava nas nossas ruas. Falava glória a Deus, aleluia, participava de Santa Ceia e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidade, praticais o mal. Qual que é o mal? Que muitas pessoas, eu não quero que me entenda mal, nós precisamos saber que às vezes não é o nosso pecado que nos condena, mas é a nossa desobediência, é o nosso negligenciar Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É isso que nos condena. Não é o nosso pecado. Porque pecado, todos somos pecadores. Lá em 1 João, no capítulo... Deixa eu ver aqui. Vou pedir a alguém que lê 1 João, capítulo 1, dos versos 5 até o 8. Não, pode ser até o 10. Quem puder ler. Deixa eu ler para sair gravado aqui. Olha que o pecado, pecar é do homem. O perdoar é de Deus. Então diz aqui em 1 João, 1 João diz que o pecado, a confissão, o perdão e a propiciação. Ele diz: ora, a mensagem que da parte dele, Jesus, temos ouvido e vos anunciamos, é essa, que Deus é luz. E não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Somos pecadores por natureza. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo
para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, o pecado não é razão para a nossa condenação, que nós podemos ser perdoados, que Deus pode perdoar o nosso pecado, e o sangue de Jesus perdoa todos os nossos pecados. Então, o nosso pecado não é razão para o nosso desespero, mas a nossa obediência, nosso entendimento, a nossa vontade de conhecer o Evangelho, a nossa vontade de viver o Evangelho, de trocar a vida comum, não no sentido, nós não podemos radicalizar como alguns querem radicalizar, porque isso não pode fazer, não pode fazer. Não tem isso. O que nós precisamos realmente é de transformação, de nos libertar daqui pelo qual Jesus veio nos proporcionar a salvação do mundo, nos libertando dessas coisas. Aí diz que 28. Eu vou voltar no 27, que eu dei um interregno aqui para falar sobre o pecado. Aí 27 diz que, mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidade. A iniquidade é essa, é o persistir, é o negligenciar Jesus como Deus, o Pai e o Filho como Deus único, vive e verdadeiro nas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. 28. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Por que está dizendo isso? Porque é quando, no final dos tempos, quando virmos Abraão, Isaque, Jacó, os profetas e outros mais, Moisés e outros mais, aí não vai, o negócio era verdade. Aí nós vamos passar por choro e ranger de dentes. (29) Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, de toda a face da terra. Toda a face da terra. Quem tem dúvida sobre se o índio é salvo, se o japonês é salvo, se o paraguai é salvo, se o chinês é salvo, se o Vietcong é salvo, todos os fãs da terra têm salvo. Toda a face da terra. E tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Virão e tomarão assento no reino de Deus. É isso que nós precisamos, de estarmos preparados para assentar no reino de Deus. Isso é que nós precisamos. E para que nós tomemos assento no reino de Deus, é necessário que nós nos libertemos desse senso comum de fazer isso ou fazer aquilo é a solução. Às vezes, mas nós somos de transformação. Por isso Jesus, por isso que ele veio para nos salvar. É que não existe salvação fora de Jesus. Só Jesus pode nos salvar. E Jesus, ele nos deixa muito claro, ele não quer sacrifício de ninguém. Ele diz que não quer sacrifício. Sacrifício você já fez. O que Jesus quer é uma vida de... Se a porta é estreita, está difícil, está pesado para mim, mas eu quero. Eu quero. E eu querendo, o Espírito Santo vai nos proporcionar a mudança necessária.
É isso que nós precisamos de viver. Isso é que é a nossa vida com Jesus. Não é pecado você adquirir as coisas, ter boa vida, viver bem. Nada disso é pecado. O pecado é nós não nos libertar daquilo que é a nossa dificuldade. Esse é que é o problema. Meus irmãos, o Evangelho, eu lamento dizer que, infelizmente, ele é muito mal pregado. O Evangelho ele tem sido pregado com segundas intenções, pensando em riqueza, de status, sério coisa. O que nós precisamos é de viver o genuíno Evangelho, sem sacrifício, sem radicalismo, sem julgar, é viver o Evangelho segundo a orientação do próprio Evangelho. Eu trouxe aqui um breve comentário que diz o seguinte: parece que a pergunta do versículo 23, que diz que e alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos que são salvos? Foi motivado por curiosidade. Talvez de alguém que se interessava pela estatística. Jesus imediatamente a transforma em assunto de urgência pessoal. Porém, se dirige não somente a quem fez a pergunta, mas aos outros também. E ele está dirigindo a mim e a todos nós aqui, nesse momento. Aprendemos que, para entrar na posse de todo o bem que pode haver para nós em Cristo, é preciso um propósito de energia que muitos futuramente terão desejo quando essas bênçãos não mais serão oferecidas. Quando não tiver mais tempo, vai querer. Que o ter comido, talvez até a Santa Ceia, ter participado da Santa Ceia, e ter escutado o ensino de Jesus, não garante uma bênção. Escutar o ensinamento de Jesus não garante uma bênção. O que garante a bênção é viver os ensinamentos de Jesus. Que os que praticam a iniquidade devem esperar ficar bem longe de Deus no porvir. Aqueles que não são capazes de esforçarem-se para a transformação necessária da vida, deve esperar ficar bem longe de Deus no porvir, no futuro. E que, pelo contrário, muitos de lugares remotos entrarão no gozo no reino. Meus irmãos, eu sou fanático com o Evangelho. Eu sou fanático com o Evangelho porque eu não vejo outro. Nada pode confortar meu coração. Não vejo conforto no meu coração. Não sei o conforto de Jesus, os ensinamentos de Jesus. É o Espírito Santo operando. É a vida, às vezes, esfregando a minha cara no chão. Mas me mostrando por quê. E esfregando a minha cara no chão com carinho, com amor. Porque ele esfrega com amor, me mostrando. Mostrando, está vendo? Está vendo porque você está passando por isso? Não precisava você estar passando por isso. Mas não tem problema. Que ele morreu. Vamos para frente. Vamos para frente. Porque ele quer
fortalecer em nós uma consciência de vida. Nós não temos condições de mudar de vida se nós não fizermos uma análise da nossa própria vida. Lá na nossa tenridade, é como nós crescemos, como nós criamos, o que nos aconteceu, o que nós já fizemos, o que nós já sofremos, e como foi, e quantas vezes. Aí nós vamos notar quantas vezes Jesus esteve no nosso lado, presente conosco. Que isso, como diz hoje o palavreado popular hoje, isso vai nos criando cascão, nos dando casca. À medida que nós vamos avaliando a nossa caminhada, nós vamos notando que estamos criando cascão. Esse é o processo. Mas esse processo só começa quando nós começamos a interessar por isso. Nós começamos a pensar, eu preciso de entender. Não tem como nós entender o Evangelho se nós não fizermos uma análise, saber assim, o que eu estou fazendo aqui? Será que eu sou apenas o fruto de um relacionamento sexual? Será que eu sou isso? Sou um encontro, um óvulo com um espermatozoide? Não pode. Então é isso que nós precisamos, meus irmãos. Nós estamos vendo aí, o pau está quebrando, o Brasil, eu nunca vi o Brasil diferente. Nunca vi o Brasil diferente. E desafio qualquer um de vocês aí dizer que já viu alguma coisa diferente. Nunca vi, é a mesma coisa. E não vai mudar. O que vai mudar, até vai ser restaurado, mas no final dos tempos. Nós temos que acostumar com isso, levar a vida, mas transformar. Mas transforme sem radicalismo, sem trauma, sem transformação externa, na boa, com Jesus. Amém, meus irmãos? Fica essa palavra para nós. E essa palavra, ela não tem sentido se ela não for vivida. Se nós não fizermos uma análise para viver isso, não tem sentido. Eu quero deixar claro que não entenda alguém que possa estar achando que eu estou achando que eu estou transformando. Não. Eu estou sentindo essa necessidade. Eu estou na caminhada. É o que eu desejo para todos os irmãos, sem medo. Não tem vida melhor do que a vida segundo o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Amém.